Boa noite. Hoje é dia 15 de março de 2022, começando aqui mais uma live do Sechá. Já deixa eu conectar aqui também. Oi, Dai, olha, falar com uma pessoa assim que é pontual. Tá aí, vocês estão me ouvindo bem? Tá? Oi, mãe. Já aceitei aqui, vamos ver, ela já deve estar. Tá entrando. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Como é que você tá? Tudo ótimo. Como é que estão as coisas aí em Salvador? Tá sol, tá chovendo? Hoje choveu. Aqui em São Paulo, assim, é um dia de temporal, um dia de tempestade. Um dia de temporal, um dia de tempestade. Mas Choveu. também, As águas de março, né? exatamente, mas estamos indo bem. Daiane Zap, né? Hoje nós estamos começando, né, uma série de lives que nós vamos fazer, né, que no começo de maio a gente tem o nosso evento, o nosso congresso, a Medical Cannabis Fair. Então nós estamos pegando assim as pessoas mais importantes que foram convidadas e estamos trazendo essas pessoas, né, para que todo mundo as conheça. Ó, até o Cassiano está aí. Tudo bom, Oi, Cassiano? Cassiano. Abraço. Ah, então, né, uma das pessoas que não podia deixar de estar aqui é a Daiane Zap. E, né, olhando de novo, né, a gente já teve uma conversa no passado. Eu sei que eu já te perguntei isso, mas você é natural de Santa Maria. Sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Naquele trágico evento da Boate Kiss, que assim, eu vejo o nome Santa Maria, eu sei que lá tem muita coisa boa para ser lembrada, mas quando eu vejo o Poxa, nome, entendeu? Você estava lá na época ou não? tanta coisa que a minha cidade poderia ser lembrada, como, por exemplo, é a primeira universidade federal do interior do Rio Grande do Sul, Olha a aí. UFSM. E ela acabou marcando por causa da Kiss, né? Eu estava morando em São Paulo na época. Mas foi algo que acho que atravessou a cidade inteira viveu um processo de luto e ainda vive, né? Porque foram 242 famílias, e eu falo famílias porque a perda de um filho acaba com a família inteira, né? Todo mundo sofre. E realmente é algo que marcou muito a cidade. Infelizmente, uma tragédia, né? Me E fala que alguma coisa assim que eu possa lembrar de Santa Maria, sem ser a questão da primeira universidade do interior do Rio Grande do Sul. Me fala alguma coisa para eu lembrar de lá, um doce, não sei, alguma coisa assim boa de lá. Santa Maria tem muita coisa boa, ela é uma cidade jovem, até porque vive da universidade, né? O grande foco da faculdade era a educação universitária. Mas uma curiosidade, Santa Maria tem 14 quartéis. 14 quartéis? Deve ser a cidade 14 que quartéis. mais tem quartel por habitante. Eu acredito que sim. E ela é linda, ela é no meio de morros, é Santa Maria da Boca do Monte. Ela fica no meio do morro, tem um morro lindo na frente da casa dos meus pais, que é o Morro do Seychella. É uma cidade Poxa, bonita vale a e pena está se conhecer então. recuperando. Ela é linda. É assim, eu sou até suspeita para falar, porque eu sou gaúcha, uma gaúcha com alma baiana que sente saudade de São Paulo, né? É do Mas Santa Brasil, né? Maria. Isso é ótimo. O Brasil é Não, com ótimo por causa certeza. disso mesmo. O Cassiano, né, escreveu assim, mãe do B, né? Porque realmente assim, né, acho que de todos os títulos aqui que eu vou falar da Daiane, né, a Daiane ela fez sua graduação em direito na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, né? Depois ela fez uma especialização em direito constitucional na Universidade Franciscana e um mestrado em ciências criminais na Universidade de Coimbra. Que lugar maravilhoso que é Coimbra, né? Parece uma aula de história quando a Parece gente uma aula de entra história. na universidade, é um castelo. Eu não tive essa oportunidade. Eu conheci ali os arredores, subi aquela escada infinita de não sei quantos degraus. Fui na escadaria, né, onde é feita uma festa que falam que é maravilhosa no final do ano, com todos os Queima das alunos. fitas. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Vi da onde saiu, né, o Harry Potter, né, aquela roupinha. Estava me sentindo ali quase que num conto de fadas. Então você fez
essa Ciências Criminais na Universidade de Coimbra, né? Atualmente você, entre outras coisas, né, é professora do curso de Direito da Faculdade Nobre. É em Salvador ou é em Feira de É em Santana? Feira de Santana. Feira de Santana, né? Tá certo. E ainda, né, tem tempo, né? Porque você lidera a operação da Revive de Brasil, né? E ainda tem tempo, né, para ser esposa do Egídio e mãe do Lorenzo e do Bernardo, né? A história do Bernardo, que o Cassiano comentou aí, a mãe do B, é porque é uma história, assim, maravilhosa. Uma vez o Seixá, eu e o João fizemos uma entrevista, né, com a Day e a Fernanda, e essa história, assim, comoveu a todos. É, né? Uma história realmente, assim, bonita, com ela e com o Bernardo, né? Mas não é esse o motivo da nossa conversa hoje, tá? Mas a primeira pergunta que eu te faço, né, é que você representa uma das maiores empresas do setor de cannabis medicinal no mundo, que é a Revive, o braço dela, Revive de Brasil. Mas sua entrada nesse ecossistema corporativo, embora você tenha todas as prerrogativas para poder estar do ponto de vista profissional, de capacitação, né, não foi isso que aconteceu, foi devido a uma situação familiar. E eu gostaria que você me contasse assim um pouco, né, como isso, né, aconteceu e por que você sentiu essa necessidade, entendeu, de ir, né, pro lado, né? Tô vendo aí que a Keila também está nos assistindo, né? A gente vai falar muito da Keila aqui, porque a Keila, ela é a alma de tudo isso, né? Mas me conta um pouco, Day, como é que foi essa transição? Eu costumo falar que, na verdade, o ativismo que me encontrou, né? Não fui eu que fui atrás. Foi algo que aconteceu, uma experiência de vida e coisas que transformam a gente. Meu filho nasceu, eu tive uma gestação gemelar, então João Lourenço e José Bernardo são gêmeos. Nessa gestação gemelar eu já tive um sofrimento fetal com José Bernardo, então o parto já foi prematuro por conta desse sofrimento fetal. E Bernardo teve muitas complicações no próprio parto. Ele teve uma anóxia, dessa anóxia ele sofreu um acidente vascular cerebral grau 4, ele perdeu a função renal, ele precisou fazer hemodiálise. E aí chegou uma época que nós estávamos fazendo hemodiálise com crises de epilepsia sem controle, já tomando todas as medicações existentes no Brasil e no mundo, porque eu já importava na época o Keppra era importado, que era o levetiracetam, importava Zonegran, importava Ospolote, nada funcionava. E a gente estava sem saber o que fazer. Realmente, assim, era uma situação muito complicada e os neuros diziam, já é difícil controlar uma epilepsia refratária numa criança que não faz hemodiálise, numa criança renal crônica, a dificuldade era muito pior, até para conseguir manter o nível sérico dos medicamentos. E foi quando eu assisti o Fantástico, e eu acredito que aquele Fantástico foi o divisor de água na vida de muitas famílias, quando Catiele Fischer vem com o Anne nos braços e fala do CBD. E aquilo entrou assim, poxa, será que seria um caminho? Será que seria uma solução para a gente? E eu fui atrás. Me E fala a uma internet coisa, também é você conhece a maravilhosa, né? Catiele? Você conhece a Eu Catiele? não conheço ela pessoalmente, eu conheci Norberto pessoalmente Quer num conhecer evento do ela? Rio, mas ela me ajudou horrores, ela Tá, não mas sabe o quanto ela me ajudou. você quer falar isso para ela pessoalmente? Quero sim. Porque assim, a gente vai estar num evento que eu vou falar mais tarde, agora, dia 1º de abril. Né? E praticamente assim, eu fiz uma live com ele semana passada, eu me convidei para ir na casa deles, foi mais ou menos assim. Né? E eu estou marcando com eles, e eu gostaria muito que você fosse comigo. Olha, eu já falei isso para Norberto, eu conheci ele no evento do Museu da Manhã, em 2018. E na época foi internet, né? Porque aí apareceu Catiele Fischer, eu lembro que eu procurei e achei, acho que é Facebook, e mandei uma mensagem e ela me respondeu. E aí ela me falou, olha, eu vou te dar o contato da Camila, porque a Camila está vendo a documentação da Anvisa. E eu já estou com o processo judicial, então, mas foi quando a Anvisa disse, até hoje ninguém fez o pedido administrativo. E Camila Guedes estava fazendo essa pesquisa e a Anvisa não sabia nem o que pedir, né? Nem quais eram os documentos.
Tanto que quando eu liguei para a Camila, ela me disse assim, Dália, eles estão pedindo o Siscomex, importação pessoa física, mas está bem difícil. Eu fui para a Receita Federal, eu fui na Anvisa de Guarulhos, a gente ia atrás para tentar entender o que, que era a documentação que eles queriam. E o mais difícil daquele tempo era a receita. Porque em 2014 a Anvisa pediu uma receita. Na época, o CBD estava na lista de medicamentos proscritos, substâncias, né? Nem se chama medicamento, substâncias proscritas, e que médico queria prescrever, então, para eu conseguir ter acesso a esse medicamento para o meu filho, que estava convulsionando sem parar numa máquina de hemodiálise. E aí eu agradeço também a doutora Fernanda Camargo, que é a nefro do Hospital Samaritano, que acompanhava meu filho na hemodiálise, e ela aceitou. Ela disse assim, ele está comigo todos os dias aqui na Emo, eu vou olhar, eu vou acompanhar. Conversa com a neuro. Aí quando eu levei para a neuro, eu já levei dizendo assim, a doutora Fernanda, que é a nefro que acompanha, já, né, deu ok. E esse olhar também foi diferenciado, porque como ele estava dentro do Hospital Samaritano, ele era acompanhado diariamente. E aí também a doutora Carmen aceitou, fez a prescrição, eu fui atrás, a gente comprou. Ainda assim, eu conversava com todo mundo, eu pesquisava o que tinha, na época não era tanta coisa, a gente não tinha tanto contato, e a importância dessas redes de apoio, né, principalmente desses grupos de mães, Cassiano na época, quantas madrugadas eu na UTI, e Cassiano me escutava. E Cassiano ficava, vai, você tem que começar a dar. E ao mesmo tempo os médicos diziam assim, ele está com um processo infeccioso. Se você começar agora e ele tiver uma reação, a gente não sabe se é da infecção, se é dos antibióticos ou se é da cannabis. Segura um pouco. E eu naquela angústia, gente, Cassiano tinha que ter começado a dar naquele dia, né? Que a gente conversou a madrugada inteira. Mas eu fui atrás de pesquisar, porque assim, tudo era muito difícil, não se sabia dose. Eu lembro que na época falava assim, a dose é um grãozinho de arroz. Não, eu E, lembro gente, disso. Eu como lembro. grãozinho de arroz? Né? Eu lembro, Eu preciso chegava assim no saber a consultório, dose. não, doutor, eu estou dando, mas quanto você está dando? Um grão de arroz. A primeira pergunta era, que tipo de arroz? Arroz agulhinha? Não, porque, E assim... de qual produto? Porque ainda era a seringa que tinha 18%, Uhum. 21%, 23%. Mudava. E o Bernardo era uma criança muito sensível e que, como eu disse, já fazia uso de 7 anticonvulsivantes. Isso ele Então, está com quanto tempo? ele tinha... Isso ele ia fazer 2 anos. Ele já tinha feito transplante e já tinha perdido o rim. É verdade, eu fiz o Porque transplante. ele fez o transplante, ele teve uma hipertermia maligna. E teve que E voltar ele... para tirar o rim sabendo que ele tinha tido uma complicação anestésica. Exatamente. Aí foi uma das vezes que a equipe médica falou para eu Ah. me despedir do meu filho. E quando você vê também a equipe médica chorando, é porque, né? Não, quem... E eu lembro que o anestesista dizia assim, a gente estuda hipertermia, mas a gente nunca tratou uma hipertermia, porque geralmente ela é fatal, não dá nem tempo de entrar com o... Esqueci o medicamento agora? Só tem um medicamento, né? E em São Paulo tem uma lei que esse medicamento fica no bloco cirúrgico, e aí eles entraram com a medicação, conseguiram reverter a hipertermia, mas ainda assim ele ficou chocando por 48 horas. Dantrolene. Ele ficou fazendo dantrolene venoso na UTI, numa maca refrigerada, menos 4 graus, porque ele estava realmente, assim, para ir, né? Por um fiozinho preso à alma. E aí a gente volta para uma hemodiálise, sabendo que eu não podia mais transplantar, pelo menos não naquele momento, depois dessa reação à anestesia. Sabendo que na máquina meu filho convulsionava o tempo inteiro e ainda assim, depois que ele saía, era o dia inteiro com espasmos, 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 um atrás do outro. E aí a gente começa a usar o CBD nesse desespero, sem saber, na verdade, mais o que fazer. E, na verdade, eu já vinha num conflito, porque ele precisava, da parte neurológica, fazer uma cirurgia. Segundo o doutor que acompanhava, um dos neuros que acompanhavam ele tinha que fazer uma cirurgia para fazer uma hemisferectomia, porque era uma crise focal por causa do AVC, iam desconectar então a parte da lesão do cérebro. Só assim, para as pessoas entenderem, imagine que o cérebro a gente tem duas partes e tem uma parte no meio dele, né, que é uma comissura, né, que é o corpo caloso, que ele une essas duas partes. Quando você tem uma crise que não perde a consciência, ela envolve um hemisfério e uma crise focal. E muitas vezes essa crise vem para cá e você tem crise dos dois lados.
uma das formas que se tem de você tentar evitar que aconteça isso é você desconectar essas duas partes do cérebro. Isso. Tá? Isso. E é uma A cirurgia única, assim. para o neuro, a única solução era desconectar, então, essa parte da lesão, que ele teve um AVC no parto, né? E acreditar na neuroplasticidade para que ele se recuperasse, então conseguisse controlar as crises. Mas ele estava numa hemodiálise. E a equipe de nefro dizia impossível ele ir para um centro cirúrgico fazer uma cirurgia de 12, 14 horas, sem precisar dialisar, né? Porque ele vai precisar dialisar, porque vai estar recebendo medicação. É muito arriscado. Aos 2 anos de Então, idade. aos 2 anos de idade, já tendo feito um transplante, já perdido o transplante, foi minha mãe que doou para ele o rim. Então foi um transplante intervivo. A própria equipe de nefro não queria mais que eu doasse meu rim, porque achavam que o termo que eles falavam é vai botar no lixo, né? Porque você sabe que não vai conseguir, porque ele pode ter a reação, tem grande risco de perder. Então ia ficar na lista esperando a doação de um cadáver, né? E aguardar para, quem sabe, depois fazer a cirurgia hemisferectomia. Então, assim, estava uma situação muito difícil. Eu lembro que, nessa época, eu tinha uma mochilinha pronta de internação hospitalar, porque eu ia para hemodiálise sem saber se eu ia voltar. Porque eu ia para hemodiálise e ele começava a convulsionar e a gente precisava entrar com tanto de medicação e, às vezes, ele ia para UTI. E, às vezes, quando eu falo às vezes, gente, foram 22 vezes. Em pouquinho tempinho de vida é muita coisa para uma criança. Então, Muita coisa para qualquer um. Cassiano escreveu, foi tenso. Foi muito tenso, muito tenso. E foi desesperador. E aí vem, então, o CBD, e a gente começa a fazer o uso do CBD. Nessa história de eu não saber a dose, eu também ficava com medo, iniciei com uma dose bem pequenininha, até que ele teve uma pneumonia e disparou a convulsionar. E aí eu comecei a aumentar a dose, em vez de aumentar a cada 10 dias, eu comecei a aumentar diariamente. Foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E do nada, assim, parece mágica, gente. Mas foi, porque assim, em 5, 6 dias aumentando a dose, ele para de convulsionar, ele volta a prestar atenção, ele volta a entender, ele começa a perceber como se tirasse uma cortina. E aí tudo começa a melhorar e a gente começa a fazer o desmame dos outros medicamentos. Isso também foi incrível, porque meu filho ficava sedado, né? Ele ficava com tanto medicamento que ele ficava olhando para o teto, sem contato nenhum. Eu lembro que eu levei ele no oftalmo e o oftalmo botou aquela luzinha no olho e ele não tinha reação. E ele disse, mãe, eu não consigo examinar porque ele está com tanta medicação que eu não sei se ele está enxergando ou não. E eu preocupada, na época que ele usava o Sabril, e o Sabril tem um dos efeitos colaterais, é a perda da visão. Eu dizia, pronto, gente, agora além de tudo, meu filho está cego. E a gente não conseguia avaliar porque ele estava sedado de tanto medicamento. E era muito remédio, muito remédio. Era o dia inteiro, eu tinha no guarda-roupa a prescrição dele, assim, eram 3 páginas. Era o dia inteiro dando medicamento. E assim, quando começou a fazer o desmame, a gente foi tirando um, foi tirando outro, foi tirando o terceiro. Ele ficou só com CBD e não cheguei a tirar o fenobarbital porque eu tinha um receio de hemodiálise, porque eu via crianças que não tinham epilepsia, que não tinham lesão no cérebro, convulsionando na máquina. Eu deixava aquelas 40 gotinhas do Gardenal antes da máquina como uma proteção. Mas ele ficou somente com o Gardenal e com o CBD. E foi de 100, 200 crises por dia para 0. Nada, assim, um eletro limpo. Quando você olha os 2 eletros, assim, eu fiz essa imagem do antes e depois, quando diziam assim, não tem comprovação clínica. Um dos neuros chegou a me dizer assim, é a mesma coisa que você dar um chá de camomila. Se você quiser dar um chá de camomila, tudo bem, eu não vou me opor, mas não vai ter efeito nenhum. Eu fiz essa postagem e coloquei, falei, olha aqui o efeito nenhum, olha aqui o chá de camomila, né? Compara esses 2 eletros, um que era totalmente desorganizado, cheio de arritmia, totalmente com epícolas, e o outro bonitinho. Se não tivesse lá o nomezinho dele, né, José Bernardo, a data, Hospital Sírio-Libanês, não iam dizer que era o mesmo exame. Ó, ela disse que lembra, eu mandei para Keila essa imagem. Eu mandei para Keila. E a neuro me ligou e disse assim, Daiane, o eletro do Bernardo tá limpo.
eu posso dar o contato para outras mães, para elas falarem contigo, porque a gente está falando de 2014 e 2015. Então, poucos médicos conheciam, poucos médicos prescreviam, e aí vem esse atendimento que eu já fazia para as mães, né? Porque descobrir esse caminho da documentação não visa, da prescrição, da própria dosagem, foi um caminho que a gente foi desvendando, assim, foi pesquisando, foi correndo atrás, foi muitas noites conversando com todo mundo, que eram várias mães pesquisando ao mesmo tempo. Várias pessoas vinham com uma informação e a gente ia juntando aquelas informações para construir alguma coisa para nós mesmos, porque a gente, o doutor Eduardo fala no Ilegal, né? As mães navegando sem carta náutica, e era mais ou menos assim que a gente se sentia. A gente estava perdido num universo que não era o nosso, porque era totalmente da área medicinal, saber dose, quantidade de vezes, uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes ao dia. Tudo isso foi muito o olhar de mãe que trouxe, né? Essas primeiras construções. E como, assim, até para você, assim, como médico conseguir, né, ter essa informação de dose era muito difícil, né? Porque se falava muito assim quando tinha alguma coisa de CBD isolado, e o Cassiano está falando assim, ensinamos médico. E é verdade, porque eu discuti a dose desde 2014, entendeu? Com o Cassiano e com o Ricardo, que é um ortopedista do Rio de Janeiro, que também manja muito de dose, né? A gente ficava discutindo, entendeu? Dose da isso, daquilo, mais THC, mais CBD, assim por anos. Eu não sei se o Cassiano lembra disso. E o Cassiano, ele trazia muito, era o relato das famílias, das mães. Né? Porque ele falava assim com uma propriedade desde aquela época, entendeu? De mais do que uma pessoa. Porque Cassiano escutava. Sim. Cassiano escutava todas as mães. E ele fazia isso também de juntar as informações, né? A gente tinha também no Cassiano um ponto de referência, porque ele colocava uma em contato com a outra e dizia, essa criança está passando por isso. E aí a gente trocava essas ideias e ia chegando a algumas conclusões que depois a gente comprovou, né? Sim. E depois isso foi evidenciado. E aí a gente conversava, né? O Cassiano às vezes falava assim, mas por que isso aconteceu? Assim, Cassiano, não sei, vamos tentar mudar para esse óleo, não sei o quê. E pode chorar, viu? Você pode chorar porque, assim, durante anos, entendeu? Nós fizemos isso, entendeu? A gente nunca foi do grãozinho de arroz, né? A gente sempre foi das gotas, de ferver o óleo, mas eu acho que nós aprendemos juntos muitas coisas. Para conseguir aspirar na seringa. Eram uns detalhezinhos, sim, assim, ó. A Pedra discutia dose comigo. Bem, a Pedra discute dose comigo até hoje. De gota. Ela não gosta das gotas. Das gotas. Então, assim, por quê? Porque tem esses relatos das mães. Né? Te falei aquela vez, nenhuma mãe conhece seu filho. Quer dizer, nenhum médico conhece uma criança tão bem quanto a mãe. Né? Histórias como a do Bernardo. O olhar do médico é o retrato daquele momento. Né? O que aconteceu no dia inteiro, gente, eu tenho, assim, na minha vida, muitas pessoas boas passaram na nossa história. Eu tenho muitos médicos que, como eu falei, doutora Fernanda, doutora Carmen, a própria equipe de enfermagem, mas eu também passei por muita coisa ruim. Eu passei por um médico que disse que quem estava louco era a mãe, que tinha que internar a mãe. Sendo que o teste que ele fez foi sacudir o chaveiro na frente do Bernardo. O Bernardo olhou para o chaveiro, a criança tá ótima, tem que internar a mãe. Depois ele passar uma noite inteira gritando, porque estava intoxicado com Sabril. Aquele Sabril que quase levou a cegueira, aquele Sabril que fez ele perder toda a movimentação, que meu filho desaprendeu a mamar. Ele não sugava mais a mamadeira, meu filho teve que fazer uma gastrostomia, porque ele ficou sedado a ponto de não conseguir mais sugar a mamadeira. E isso com medicamentos alopáticos, né, doutor Pedro, que estão aí na farmácia. Até os que eu importava era uma receita normal, que eu levava a uma farmácia de importação e que eu recebia na minha casa. E aí, quando a gente fala de uma planta, é tanta burocracia. Nossa, e nessa época, então, que você falou, era difícil. Mas você, doutor Ricardo, pera que a Cila falou alguma coisa, Ricardo que me ensinou a fazer o óleo, e aquele me ajudou testando o óleo. Só está faltando o Ricardo aqui, né? Porque a gente só tem aqui gigantes, né? O Cassiano,
né, da Brás, a Aquela, Keila, aquela que entendeu? pedia para mandar as amostrinhas para ela fazer a cromatografia, porque também a gente não conseguia testar isso Sim. no Brasil. Cara, Sim, que Castelo, o tráfico estava instalado. tava. A gente era traficante na época, porque, né? E como é que você E faz? Cassiano Cardoso quase foi preso. Não, mas o Cassiano também é um ponto fora da curva. A hora que ele saiu do Congresso Nacional, sacudindo um óleo, falando assim, eu tenho óleo de maconha aqui, quem quiser vem comigo. Naquela hora, Com falei, meu, aquele óculos da folhinha que fizeram de procura. é mais assim, entendeu? Mas foi que teve coragem de ir lá fazer isso. Foi. Entendeu? Foi. Quem foi lá, Poucos colocou a cara fizeram. para bater, bateu no peito, foi o Cassiano. Foram as mães, né? As mães, você via lá Catiele, Uhum. Camila, Guete, Mas, Cidinha, né? Que foram bater no Congresso, que foram bater na Anvisa, que foram atrás dessas respostas. Cassiano, Keila, que já estava assim, peraí, eu vou mandar para o Brasil. Keila também teve no corpo. Uma vez que ela falou, não, vou levar como bagagem acompanhada. Ela tinha várias receitas e ela não entrou em Guarulhos. E eu preocupada porque o medicamento estava acabando. Ela, eu tô aqui, tô presa. Porque recebe os medicamentos, gente, aquilo também, tudo era um desespero. A gente não sabia bem ao certo como fazer, né? Até hoje tem medicamento das primeiras compras que eu fiz, já com documento, com receita, chegava aqui, a Receita Federal não sabia o procedimento, tributava. Aí R$ 1.800 de imposto. Eu falei, poxa, gente, eu já estou pagando caro pelo remédio, como é que eu vou pagar esse imposto? Não tem imposto, tributaram. E aí também Norberto ajudava bastante, as pessoas iam se ligando, né? Essa rede era muito importante porque essas pessoas iam se conhecendo e acabava que todo mundo se conhecia e se ajudava, cada um dentro da sua. das suas Ó, habilidades. isso. Ela está dizendo também, ó, que até o Bochá, gente, estava lá xingando a Receita Federal. E o congresso do professor Kalini realmente foi juntando, né, na época, todos nós. Foi assim, foi um momento assim difícil, não dá para falar que foi um momento fácil, né? Principalmente para as mães, né? O que você passou assim foi terrível. Te falei, mudou a minha forma de ser médico, histórias como a que você passou com o Bernardo. Porque eu me vi em diversas atitudes ali. Eu entrava no quarto e não via uma criança, eu via um cérebro e uma coluna. Porque era a minha área, olha, precisa fazer isso. Que foi a questão da nefro com a neurocirurgia, cada um estava vendo o seu. Então, aprendi muito com isso. Né? Agradeço você até hoje por isso, inclusive. Né? E agora me fala, né, com tudo isso, entendeu? Como é que você ainda... É que a gente nem terminou a história do Bernardo, mas como é que você ainda consegue vivenciar isso todo dia? Né? Como é que faz essa passagem? Eu acho que a minha força vem exatamente dessa luta, sabe, doutor Pedro? Você falou, né? Sou advogada, professora, coordenadora, mas de todos esses títulos, eu acho que ser mãe é a missão mais importante. Quando eu falo missão, é missão. A gente aceitou essa Porque o missão e Bernardo ficou bem legal só quando ele ficou com o CBD e com o fenobarbital, não ficou. ficou? O Bernardo ficou 1 ano sem ter hospitalizações. O Bernardo estava sem crises. Ele foi para a escolinha. Ele voltou a deglutir. Ele estava fazendo fono para voltar a se alimentar pela boca. Então, assim, a gente estava na melhor fase da vida. Tava tudo maravilhoso, assim. A gente pensa, nossa, agora superamos o pior, e realmente ele superou o pior. E às vezes eu penso assim, foi tanta situação difícil que no meu imaginário ele já era realmente um super-herói. Porque não foi uma, nem duas, nem três vezes que os médicos falaram para eu me despedir dele e ele voltava, tocando aquele tamborzinho com um sorriso no rosto, dizendo, mãe, tá tudo bem, né? E aí, na melhor fase da vida, meu filho parte por uma complicação da hemodiálise. Ele teve uma tromboembolia, né? E faleceu dormindo em casa, quando ele estava super bem. E aí, claro que isso é uma dor gigante, e essa dor tá aqui, ela fica mais doce. Ela tem agora um gostinho de saudade,
mas ao mesmo tempo é ela que me deu a força para seguir e dizer assim, não, meu filho teve qualidade de vida, meu filho conseguiu sair de uma epilepsia refratária, meu filho conseguiu recuperar os movimentos, conseguiu voltar a balbuciar, a sorrir, a beber a água por causa disso, e eu preciso que outras crianças passem por isso, eu preciso que outras crianças tenham também essa qualidade de vida e essas famílias tenham essa qualidade de vida. E aí, a Keila me convida para vir para o Resnibid, né? Que já era uma coisa que eu fazia, ainda que informalmente, que era esse acolhimento das famílias, esse início de dizer qual é o caminho, qual é o médico que prescreve, como é que funciona a receita. E aí eu comecei a trabalhar com isso, e para mim é extremamente gratificante, porque cada depoimento que eu recebo, cada vídeo que eu recebo, Daiane, zerou as convulsões. Daiane, ele está falando. Daiane, ele era agressivo, ele não está mais. Aquilo é o Bernardo vivo dentro de mim. Aquilo é o Bernardo se fazendo presente na vida de cada um, e para mim ele é lição, ele é ensinamento, ele foi meu grande professor. Eu tenho frequentado a universidade mais antiga da Europa, o meu maior ensinamento foi no meu filho, foi na minha vida pessoal. Eu acho que quando a gente adquire essas soft skills, que são essas experiências de vida, e é algo que me atravessa, e o que eu quero é realmente que outras pessoas tenham acesso, conheçam, divulgar os benefícios de uma planta, falar que pode sim ser possível, porque eu escutei mãe, não tem mais nada que fazer. É isso aí. Eu escutei outro neuro que me disse assim, ou a gente deixa ele sedado o tempo inteiro, ou a gente deixa ele convulsionando e finge que não está vendo. Eu não acredito. Na verdade. Depois te falo o nome, é de São Paulo. Verdade. Já escutei falar assim, ó. Poxa, fiz uma gambiarra com ele agora, ainda bem que ele viveu, porque ele podia ter morrido. Comentários assim, de médicos. Então tu pensa assim, quando eu falo, não tenho o que fazer, fiz uma gambiarra com ele, ainda bem que ele viveu. Ou a gente finge que ele não está convulsionando e deixa, ou a gente deixa ele sedado. Depois de ouvir isso, qual o problema de você dar grãozinho de arroz de cannabis? O chá de camomila, né? O chá de camomila, exatamente. Depois de ouvir isso, já que os outros estão fazendo gambiarra com meu filho, eu não sei se eu estou fazendo a gambiarra, mas deixa eu fazer também, não. Só que assim, a história linda, entendeu? Inspiradora, né? Toda vez assim que eu preciso, né, dar uma injeção de ânimo, eu escuto aquela nossa entrevista que conta a história do Bernardo assim, em detalhes, que tem no Sechá. Só que assim, você lidera a operação, né, de uma das empresas de cannabis, né, que aquela, né, no braço que ela está, que é o Braço Brasil, ela coloca uma metodologia de valorizar as mães. Então, tem assim, que a gente trata isso naquela entrevista. Várias mães que trabalham na Revive, algumas delas é o primeiro emprego que teve, porque conseguiu se conciliar com o filho doente, consegue fazer seu horário. Como você administrar uma operação dessa, com todo esse acolhimento, humanismo, no mercado cada vez mais acirrado, competitivo, como é o mercado do uso medicinal da cannabis? Né? Como é que você consegue, né, lidar com isso? Ser competitiva e, ao mesmo tempo, manter, né, esse DNA que aquela deixou de valorizar as mães, de trazer elas para dentro. Como que você faz isso, Dai? Eu acho que o grande diferencial, na verdade, é esse acolhimento diferenciado que é feito por famílias de crianças que tiveram benefícios com a planta. Quando eu estou atendendo uma mãe, eu não estou vendendo um produto. Eu estou, na verdade, querendo que ela tenha essa qualidade de vida que eu tenho. E é algo que eu acredito, que eu confio, porque eu vivenciei isso. Então, eu quero que ela tenha essa qualidade de vida. Eu quero que aquela criança, eu estou falando muito em criança porque o nosso público acaba sendo muito autismo e epilepsia, mas também temos adultos que utilizam para Parkinson, para Alzheimer, para artrite. Então, o que eu quero é que aquela pessoa tenha essa qualidade de vida.
Eu acho que o grande diferencial é esse, tanto meu quanto das outras pessoas que trabalham na Revivid, porque elas conhecem o produto e não conheceram o produto porque fizeram um treinamento com uma indústria para conhecer aquele produto. Conheceram o produto porque vivenciaram o que o produto pode fazer de melhor. Então, Fernanda, que tem uma filhinha também que é especial, Rodrigo, que também tem uma filhinha especial. São pessoas que trabalham para fazer esse acolhimento e você vê que acreditam, né? Que conhecem e conhecem a fundo, não é só, poxa, quantos mg tem, quantos ml, qual é o método de extração, porque isso está no completo e qualquer um pode ler e aprender. Mas ler e aprender e passar essa experiência é diferente. Não, e Em assim, relação às mulheres, a Revived acaba sendo um time muito feminino, né? Porque a gente tem na Keila, nossa CEO, e aí vem eu, Pedra, Fernanda, Ana Paula, Paula, a outra Fernanda farmacêutica, fica meio que Rodrigo de Bendito Fruto, mas é um time muito feminino. E ela aposta muito nisso, principalmente nessas mães que muitas vezes não teriam outras possibilidades. Fernanda faz faculdade de biomedicina e cuida da Malu. Como é que ela iria ter condições de trabalhar fora com uma criança em casa que precisa dela? Né? Fernanda é mãe solo, o pai auxilia, ele também fica com a Malu fim de semanas alternados, mas a Fernanda se dedica 24 horas para a Malu. O fato dela poder trabalhar em home office, fazendo alguma coisa que ela também conhece, porque Malu também é paciente, da mesma maneira que eu confio, ela também confia, isso é um diferencial. O fato de se manter, a gente sabe que a indústria em si acaba sendo extremamente machista. Né? Eu acho que o mundo em si ainda é a nossa cultura. Né? A gente vem de uma história do patriarcado, onde a gente foi por muito tempo reféns dos nossos maridos ou dos nossos pais, a mulher não tinha sequer direito ao voto. Mas as coisas estão mudando. E eu percebo que na indústria canábica, apesar de saber que no mundo a maioria dos investimentos ainda é para homens, parece que quando uma mulher fala, ela não é inteligente, ela não conhece de negócio, ela não é empreendedora, né? Então, ainda a maioria dos investimentos vão para indústrias que são lideradas por homens, as mulheres têm se colocado de uma maneira diferente. E eu percebo que no Brasil o cenário está bem feminino. Né? No Brasil, a gente tem um time forte de mulheres à frente da indústria canábica. Então, aqui ele escreveu ali, já estamos mudando. Eu acho que essa mudança está acontecendo. E assim, é um processo histórico que a gente ainda luta por esses direitos e por essa igualdade com os homens. Muitas vezes, na mesma empresa, mulheres que exercem a mesma função ainda recebem menos. E isso não é algo do Brasil, nos Estados Unidos também acontece isso. Mas a gente precisa dizer, ó, estamos aqui, estamos fazendo a diferença, e o porquê que eu estou nesse cenário, estou nessa indústria. Primeiro porque é algo que eu já falei, que me atravessa e que me transforma, que muda a vida da minha família. Eu quero trazer qualidade de vida para outras pessoas. E quando eu falo de cannabis, eu acho que meus olhinhos brilham. Né? Eu aprendi um termo com o Dr. Pedro, ervo afetivo. somos Não ervo é? afetivo, exatamente. Né? Porque Porque acreditamos na assim, planta. acredito, é uma coisa que eu acredito e que eu faço por amor. Não é por grana, eu tenho certeza que ela está aqui, não é por grana. Claro que toda empresa, né? A gente precisa viver, tem que ter a Sim, tem que saúde da empresa sobreviver. também. Mas a gente faz porque a gente quer transformar o mundo. E acredito que estamos transformando, sim. Também acredito. Acho que esse ecossistema da cannabis, né, ele tem um aspecto mais feminino do que masculino, começando pela planta. Né? A cannabis é uma planta diótica, né? Uma planta que tem macho e que tem fêmea. Né? E tirando o macho, que é produtor de semente, que é muito utilizado para culinária e tem suas propriedades, a parte medicinal, né, é feita com a planta fêmea, né, com a mulher, então, com a flor. Então, daí a natureza já mostra, né, fala assim, olha, né, nesse segmento, olhem mais para as fêmeas do que para os machos. Não que os machos não tenham o seu papel, mas olhem mais para as fêmeas. Eu acho que a natureza já deu a dica, né, do porquê
que existe, né, essa relação, e acho ela muito saudável, né? E acho que realmente as mulheres têm que cada vez ocupar mais esse espaço, né? Aqui ela colocou que menos de 3% dos investimentos da indústria da cannabis vão para mulheres, né? E na tentativa de mudar isso, né, que o Seixas, dentro do seu congresso, colocou, né, uma mesa na qual a Daiane é convidada sobre as lideranças femininas no universo da cannabis. Né? Quem são essas mulheres, como é que elas chegaram até aqui, o que elas estão fazendo. Né? Infelizmente, aqui ela vai estar na ONU, por isso que ela não vai poder estar nesses dias do Congresso, porque ela tem uma missão maior hoje, graças a Deus. Né? E força que ela vai lá, luta por nós. Né? A gente vai falar, talvez não dê tempo, né, do Revive de Kids Foundation, mas, meu... E olha onde a gente chegou, né? A Keila que começou levantando essa bandeira num dispensário lá na Califórnia e que foi presa por causa disso. E que muitas pessoas não sabem o quanto ela está nessa luta, e ela está nessa luta para legalizar a planta, para liberar a planta, para trazer essa qualidade de vida. Ela está na ONU, gente. Então, né? ela vai estar no Congresso, né? Ela está brava aqui comigo assim, eu vou estar aí sim, ela vai estar no Congresso, mas no dia dessa mesa da Daiane, você vai estar na ONU, né, defendendo aí a utilização dessa planta, e que temos muito orgulho, né, se votar sim, daí eu vou direto para a ONU. Exatamente, entendeu? Dessa brasileira que foi para os Estados Unidos, entendeu? Conquistou o seu espaço lá, entendeu? Nunca deixou de lutar, fez uma empresa, né? E hoje vai lá para a ONU, né? Defender isso daí. Parabéns, Keila. Mas, Daiana, você falar fez... de toda essa questão da sustentabilidade também da planta, né? Sim, Então, a recuperação de solo, tanta coisa. A gente está falando aqui do uso medicinal, mas são tantos benefícios que uma planta pode trazer. É uma commodity, né? Ela tem milhares de... Você faz plástico, um tipo de polímero. Saiu no meio de comunicação outro dia um carro feito só com cânhamo. Forte já tinha feito há muito tempo atrás. Já? Israel, casas de cânhamo. Concrehemp, não. Assim, uma infinidade de coisas. Mas você fez especialização em direito constitucional, certo? A frase, saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Como soa essa frase para você e a ferramenta do uso medicinal da cannabis e a não inclusão dela no SUS? Olha só, a gente tem lá no artigo 5º a saúde como um direito fundamental, né? É um direito fundamental social de todos. E quando a gente fala é um direito de todos, é um direito de todos os brasileiros, né? Até mesmo para garantir a nossa dignidade humana. Tá? A saúde vai estar intimamente ligada com o direito à vida e o direito à dignidade. O fato de, no Brasil, a gente ainda não conseguir ter um plantio, a gente ainda não conseguir democratizar o acesso à planta. Mas você já tem produto na farmácia, já pode importar? Pode, mas ainda não é algo que é democratizado. A gente sabe que ainda tem um custo alto, que não é toda a família que consegue o tratamento. E isso acaba, muitas vezes, indo parar no judiciário. Eu acabei de ver um comentário ali da Ana Paula dizendo que ela não consegue um médico para prescrever, para entrar com uma ação contra o plano de saúde. A gente acaba afogando o judiciário para dizer, olha, eu tenho direito à saúde e eu preciso que esse direito seja respeitado. Então, quem precisa, quem é o Estado? Quando a gente fala que é dever do Estado, são de todos os entes federais, União, Estado e municípios. E todos eles têm essa competência de estar garantindo a saúde. Eu acho que assim como os outros direitos sociais que estão lá na nossa Constituição, a gente ainda precisa de efetivação. Saúde, educação, segurança, lazer e cultura também são direitos sociais, né? A gente ainda precisa lutar por isso. Falta políticas públicas, falta representatividade. E aí também acho que a questão da gente, e esse ano é um ano de eleição, a gente ter essa atenção de quem que a gente está colocando no Congresso, de quem que a gente está colocando no Executivo, se eles estão nos representando ou se eles estão pensando somente no poder e na próxima eleição para se reeleger. Né? Temos um projeto de lei que está desde 2015 engavetado, o PL 399.
Pode não ser a solução de todos os problemas, mas ele é um grande passo. Ele é um grande passo na medida que ele permite o plantio por associação, ele permite a farmácia livre do SUS, o que já garante, pelo menos democratiza um pouco o acesso, permite o uso industrial, que é esse tantas possibilidades que a gente acabou de falar. Então, quem são os nossos representantes? Como é que foi feita essa escolha? Então, da gente pensar e votar consciente, dar uma olhadinha, né, quem são as pessoas que estão lá, por que o PL 399 está engavetadinho, porque ele já passou na comissão especial, inclusive era para ter ido direto para o Senado, mas tivemos um recurso, vai fazer com que ele volte a ser votado no Congresso, agora na Câmara dos Deputados, e torcer para que ele seja aprovado. E também o contrário eu vi acontecendo. Né? Se eu não me engano, um deputado chamado Pedro, se não me falha a memória, ele vai ser candidato a governador da Paraíba. Ele foi atrás para saber informações, ele sentou, entendeu? Quis assistir uma aula, quis discutir, quis entender. Né? Então, a gente vê também o contrário, muitos políticos que estão procurando, né, essa informação. Né? O que vem na cabeça é do Pedro. Mas você também tem seu mestrado, para juntar tudo, tá? Seu mestrado em Direito Criminal na Universidade de Coimbra, certo? Certo. Tá. Como é que a gente pode encarcerar pessoas devido à posse de substâncias que são vendidas na farmácia? O Cassiano tá falando aí, Pedrão, então acertei. O Pedro mesmo foi lá, se informou, ó, puta cara, gente boa. Me conta, entendeu? Como é que eu posso prender aquilo que eu vendo na farmácia? É uma realidade triste, né? Na verdade, desde a nova lei de tóxicos, a gente aumentou em muito a quantidade de pessoas encarceradas. Acabou que a lei de tóxicos trouxe um hiperencarceramento, e esse hiperencarceramento não nos leva a nada. É uma falência do sistema carcerário e a própria falência do sistema penal em relação à guerra às drogas. Guerra às drogas, a gente já viu que é uma guerra falida, né? Prender uma pessoa por porte de droga, sabendo que é uma droga, que na verdade é uma planta que tem propriedades terapêuticas, é um absurdo. Né? E é um absurdo tão grande que tem um critério extremamente subjetivo, né? O que é a posse, o que é o tráfico, como que isso é analisado, a questão da análise do juiz. E geralmente o juiz vai dizer que quando é um preto pobre favelado, ele é traficante. Se é um menino de classe alta de olho azul, ele é um usuário e está tudo bem. O tratamento é diferenciado. Por quê? O direito penal é seletivo. Ele escolhe quem ele quer punir. O direito penal ele é fragmentário, ele tem um público-alvo, né? Ou tem um alvo no seu público? Ele tem um... Você imagina vários públicos-alvos, porque um público, ele prende, que é o PPP, preto, pobre, periférico, entendeu? O branquinho do olho azul é acharcado. Para ele assinar como posse alguma coisa, você pode ter certeza não, né? Mas muitos, né? Assim, eu acho que existe o preconceito e a lei de Gerson nos dois extremos. Quando a pessoa ela é mal intencionada, quando a índole dela não é boa, ela vai prender quem não merece ser preso e ela vai coagir quem não merece ser coagido. Entendeu? Ela vai agir nas duas pontas com total falta de escrúpulo. Lógico que a liberdade não se compara a nada. O que é o dinheiro perto da liberdade? A gente vê a Ucrânia. Entendeu? Se morre ali pela liberdade. Né? Daí, os caras vão me matar. Né? A gente tem ainda 10 minutos, eu tenho um monte de pergunta para fazer. Então, eu ia perguntar sobre se a Revide vai lançar novas formulações, porque é uma das marcas da empresa, é isso. Eu ia falar, né, eu vou falar e depois você vai responder tudo isso, sobre um projeto, um amplo projeto nacional de educação continuada que a Revide está fazendo para médicos, né, sendo que o primeiro evento vai ser agora em abril em Brasília. Queria saber se é um evento fechado para convidados, se os médicos podem estar se inscrevendo e se você já sabe outras cidades que provavelmente irão ocorrer essa caravana da Revivid, e falar um pouco do Revivid Kids Foundation. Bom,
Isso. A doutora Cíntia de Pistola, né? Olha só, uma coisa que a gente acredita muito é na educação. A gente precisa difundir informação para quebrar o preconceito. Quando a gente fala que em 2014 era muito difícil conseguir uma receita, avançamos, mas ainda avançamos pouco, né? Segundo os dados que tem na Anvisa, 2% dos médicos prescrevem. Ainda é pouco. E por que que não prescrevem? Não é algo que foi estudado na graduação, ninguém estudou sistema endocannabinoide na faculdade, não existia uma pós-graduação de cannabis, então é algo recente. E assim como a sociedade tem esses preconceitos que a gente está falando, claro que a classe médica também tem, faz parte da sociedade. Como que a gente consegue quebrar essa barreira do preconceito? Com a educação, através da ciência. Mostrando estudos científicos, comprovação com observações clínicas, está aqui o resultado, está aqui a comprovação, quais são as propriedades, como que funciona o sistema endocannabinoide. Então, a gente precisa difundir esse conhecimento para quebrar preconceitos. Esse processo de educação continuada é algo que a gente está iniciando a fazer, e o Dr. Pedro é nosso convidado, o primeiro evento acontece agora em abril, em Brasília, para exatamente ter esse bate-papo mais próximo com os médicos, para explicar aquilo que talvez eles ainda não conhecem e que está chegando no consultório através da demanda dos pacientes. Né? Os pacientes muitas vezes estão lá dizendo, doutor, isso é cannabis. Ah, eu não conheço. Na próxima consulta a gente volta a falar sobre isso. Aí vai na próxima consulta, e aí, doutor, estudou sobre a cannabis? Não estudei, mas aí ele vê que ele precisa estudar. E Siddhartha Ribeiro disse que a cannabis é a penicilina do século XXI, né? Que ela vai transformar muito essa área médica. E quem não correr atrás vai ficar ultrapassado. A gente inicia com esses eventos para a área médica, para difundir informação, para falar sobre o sistema endocannabinoide, para falar sobre as propriedades terapêuticas e as infinitas possibilidades da planta. O evento de abril não é um evento fechado, claro que vai ter uma quantidade de convites, até porque a gente está organizando para fazer algo bem legal, mas a gente vai estar na sexta-feira, dia 1º de abril, na Casa Ampare. A Casa Ampare é uma casa que atende crianças com hidrocefalia, paralisia cerebral, autismo lá em Brasília, e todos da comunidade são convidados para esse primeiro momento participar dessa palestra, com o Dr. Pedro também, explicando um pouquinho sobre isso. Que ela já está falando, o próximo vai ser em Salvador. E aí a gente já tem ideia de fazer em Salvador, até porque eu estou aqui, né, e para mim fica até mais fácil, porque é onde eu tenho mais contato com pessoas que às vezes me perguntam, você tem algum médico que prescreve? Cidadezinhas que são próximas, circunvizinhas, a gente não tem médico. Eu falo, olha, eu vou te indicar um doutor que faz telemedicina, porque aqui na cidade eu não conheço. Então a gente precisa difundir mais isso para que realmente consiga quebrar barreiras, quebrar esse preconceito. Então, Brasília, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato conosco. A gente passa a informação do local que vai ser a palestra da sexta-feira de tarde, do dia 1º de abril. Salvador, a gente não tem data, mas já vamos ter. E depois Salvador, Keila, Porto Alegre. Também já estamos com contatos em Porto Alegre. E eu acho que cada vez mais trabalhar nessa educação, que é algo que o Seixá faz, né? Que é algo que outras, doutora Cíntia está aqui, doutora Cíntia, ela é odontóloga. Se 2% dos médicos prescrevem, os odontólogos é menos de 1%, porque é algo muito novo, é algo recente. Então, a gente precisa difundir isso. E é extremamente importante, porque assim a gente percebe em cada conversa que seja uma ou duas pessoas que a gente desperte esse interesse, já é uma mudança de vida, já é uma melhoria que a gente vai trazer para alguém. Então, isso é muito importante. Se temos produtos novos, vamos ver, Keila, autoriza a falar aí já das coisas que estão já no forninho para sair. Então, a gente está com alguns lançamentos já previstos. Eu vou falar, já que ela não disse nada. Então, me fala do Kids Foundation enquanto isso.
nós temos esse projeto, que é um Keila deixou. projeto, é, que é um projeto muito legal, que é isso de não ser uma empresa preocupada somente com o lucro, pelo contrário, a gente se preocupa muito em trazer essas melhorias. E o Kids Foundation é um projeto que a gente doa óleo para crianças que não teriam acesso ao óleo, que não teriam condições financeiras de bancar o óleo, para que realmente elas tenham esse tratamento, que elas consigam ter essa qualidade. A gente tem. Aqui ela está dizendo que eu sou a voz. Falo para você isso. Me senti agora. Então, a gente já tem o processo, a gente tem aqui em São Paulo, o SEC já recebeu algumas doações. Em Brasília, a Casa Amparo recebeu as doações. A gente está com uma outra casa também lá em Brasília. Manu não está aqui, se não me engano, é Casa Chico Xavier, que também tem 180 crianças que vão ser atendidas. Então, a ideia é essa. A gente tem médicos parceiros que atendem essas crianças também filantropicamente. A gente consegue a prescrição, manda para a Anvisa, faz todo o processo. Keila doa o óleo e a criança recebe o produto. E depois a gente só escuta as coisas boas acontecendo. Manu fez um vídeo da criança lá de Brasília que tem hidrocefalia, que inclusive é uma criança que ela vive na Casa Amparo, que ela foi abandonada pelos pais, é o Estado que toma conta, né, através dessa instituição maravilhosa. E aí a senhora que cuida dizendo, nossa, ele tinha espasmos o dia inteiro, ele não tem mais. E filmando a criança fazendo fisioterapia. Então, acho que isso é muito gratificante, né? Para a Não tem gente é preço. muito, muito bom. Esse projeto de ajudar as crianças é um projeto muito legal. Dos novos produtos, a gente está lançando o Delta 8. Então, é algo que as pessoas já vinham perguntando. E aí, tem o Delta 8? Quando sai o Delta 8, a gente sabe que o Delta 8 também tem propriedades terapêuticas. Aliás, acho que todos os canabinoides têm propriedades terapêuticas, né? Tem uma história do Delta 8 muito interessante, sabia? Sabia que teve um estudo com 6 crianças, quem fez foi o professor Rafael Mechula, se eu não me engano, em 95, 6 crianças em tratamento oncológicos para câncer líquido, tipo leucemia, cânceres de sangue, com quimioterapias assim que acabavam com as crianças. E para não usar o Delta 9 THC, né, por conta da questão de usar o THC em criança, ele sugere que seja usado o Delta 8 THC. Essas 6 crianças foram tratadas com Delta 8, elas, do dia da quimioterapia até o final do ciclo, acho que foram 3 dias. Ficaram sem vômitos e sem alterações cognitivas. Então, assim, em 95, né, o professor Mechulan já usava o Delta 8. Né? Então, assim, tem propriedades farmacológicas, assim, E a gente não importantíssimas. pesquisava por causa de Então, preconceito, né? exatamente. Israel avançando e a Se gente aqui. quiser, depois da live, eu tenho esse trabalho, Ah, né? muito legal. Eu te mando ele. Muito legal. Então, o Delta 8 tá prometido, tá no forninho. O canabigerol, que também é outro fitocannabinoide com propriedades anti-inflamatórias, Pai de segundo os todos. novos estudos, acima do canabidiol, né? É o pai O de todos. canabigerol é o vô do CBD, não é? É, porque, assim, do CBG, né, do CBGA, que você vai ter o CBDA e depois o CBD. Mas, assim, do CBG que vem o CBD, o CBC e o THC. Né? O CBN, ele vem do THC. Mas o primeiro canabinoide, o pai de todos, é o CBG. Então, o canabigerol. Canabigerol. E algumas associações, como o CBD com melatonina. Muitas pessoas têm procurado o uso do óleo para insônia. Eu faço isso já, perfeito, entendeu? Associa Dessa os forma, dois, né? prescrevendo, né? A melatonina. O canabinoide e a melatonina para ser usada à parte. A melatonina agora já está no Brasil. Há pouco tempo atrás a gente também não podia, né? Aqui ela falando, né, que esses produtos não estão disponíveis nos Estados Unidos. Né, aqui ele escuta também a dor dos médicos aqui no Brasil e traz, né, produtos assim que esses 2% de médicos pedem. Dai, ó, eu vou te dar 5 minutos para você fazer suas considerações finais, tá? Mas já quero dizer que assim, quem quiser escutar um pouco mais, entendeu? Dessa gigante falando, né? Ela é uma das convidadas da nossa mesa de lideranças femininas da cannabis,
no evento que nós vamos estar fazendo, que é o Medical Cannabis Fair, de 3 a 6 de maio, no Expo Center Norte. Esse evento ele acontece dentro de um outro evento, que é a Medical Fair, que é a maior feira do segmento médico hospitalar do mundo. É uma feira alemã, e dentro dela vai ter lá uns stands, a Revive tá lá dentro, mas o mais importante é a presença da Dai na mesa de lideranças femininas. Dai, me conta um pouco o que você acha de participar desse congresso e suas considerações finais. E o meu muito obrigado de você aceitar o convite dessa live, tá? Primeiro, não tem que agradecer, eu que agradeço, né? Eu que agradeço porque para mim é uma grande satisfação, primeiro, compartilhar esse tempo com você, porque eu aprendo muito com o Dr. Pedro. Dr. Pedro, entre as histórias das redes, enquanto eu passava as madrugadas numa UTI conversando com o Cassiano, eu também indicava pacientes para o Dr. Pedro e a gente nem se conhecia ainda. Mas eu sabia que tinha um Dr. Pedro que prescrevia em São Paulo e eu indicava para algumas mães. Então, assim, conhecê-lo e tê-lo de parceiro de vida é algo para mim muito gratificante. Obrigada você por compartilhar comigo essa live. Sobre o evento, olha como avançamos. Um evento de cannabis no Brasil, dentro do maior evento da área médica. Então, assim, avançamos. No Center Norte, né? Um dos maiores pavilhões. São Paulo. Então, às vezes eu escuto assim, o Brasil é retrógrado, o Brasil não avança, o Brasil está para trás. Eu amo meu país. Até porque, como eu morei fora e eu volto para o Brasil morrendo de saudade, eu amo o meu país e eu acho que a gente tem muito a oferecer. A gente está avançando, a gente não é retrógrado. Eu acho que as coisas estão acontecendo. Esses debates da área médica que a gente vê aqui não estão acontecendo na grande parte do mundo, não. Muitas vezes até já está liberado, está lá disponível para vender, mas as pessoas não sabem. Mas para que serve? Quais são as propriedades terapêuticas? Não conhecem. Eu vi isso na Expo Cannabis no Uruguai. Tem no Uruguai, está tudo lindo, maravilhoso, mas os uruguaios paravam no nosso stand e perguntavam, para que usa? Qual é o uso medicinal? Quando você começava a falar, eles ficavam, nossa, para tudo isso? Porque isso não está acontecendo, mesmo eles tendo a legalização. Então, a gente está caminhando, a gente está avançando. O Medical Fair, para mim, é algo que é um passo gigante, porque é um evento de cannabis em São Paulo, acontecendo aqui, de uma maneira que a gente vai difundir o conhecimento. E como eu falei, né, eu acho que quebrar preconceito é com informação. E esse é um grande passo, o Dr. Pedro está de parabéns e toda a equipe do Sechá está de parabéns por dar esse grande passo, que é difundir a informação e conquistar esse lugar, né? E aí depois que a gente conquistar esse lugar e cravar a bandeirinha lá, vai dizer, esse lugar é nosso, a cannabis é medicinal, tem propriedades terapêuticas e vamos estudar cada vez mais. E democratizar o acesso. Eu às vezes, pelo fato de estar na indústria, também já sofri uns ataques tipo, você quer lucro, você quer vender o seu produto. Gente, eu quero liberdade, né? Até como professora de Direito Constitucional, eu defendo a liberdade. E a liberdade é, você quer plantar? Ok. Você quer plantar, comprar na farmácia? Ok. Você quer importar? Ok. Ok, tudo, gente. O que importa é a gente ter essa liberdade, que é um direito fundamental, e ao mesmo tempo ter a possibilidade do acompanhamento para quem quer ter o acompanhamento médico. Para quem quer ter o tratamento terapêutico, a gente precisa correr atrás e ir atrás dessa informação. E viva a ciência, viva as pesquisas para a gente quebrar esses preconceitos. Viva as mães! Viva as mães! Por último, mas mais importante de tudo, viva as mães que abriram essas portas, que são as grandes pioneiras. E sabe o que transforma o mundo? O mundo transforma pelo amor. E sim, toda essa mudança que está acontecendo é o amor de uma mãe que não desistiu do seu filho mesmo quando escutou. Não tenho o que fazer. Não existe isso. É o amor que transforma e pelo amor a gente foi atrás do mundo e achou na planta uma resposta. Então, que outras pessoas encontrem na planta esse amor que vai mudar o mundo. E está mudando o mundo com certeza. E para encerrar, né, para pegar o que você falou aí sobre a liberdade, né, de plantar, de buscar na farmácia, você já ouviu falar de um xarope chamado melagrião?
que é mel e agrião. Que você pode fazer em casa. Ou você Mas pode tem buscar que... na farmácia. Tem lá, Exato. entendeu? O melagrião é um exemplo disso. Exato. A minha avó fazia um xarope de abacaxi Guaco. com beterraba A e minha era de guaco, guaco. E agora bala de guaco está na guaco. farmácia. Agora guaco está na farmácia. Então, tem espaço para todo mundo. Exatamente. E às vezes o que a pessoa quer é praticidade. Quando eu falo de criança, por exemplo, vou trazer a Fernanda também. Ah, aqui Fernanda também disse que o Dr. Natan do Rio de Janeiro também está no nosso projeto, está com o Sustenta Cannabis, também está com doações e também já está atendendo crianças filantrópicas. Obrigada, Dr. Natan. Obrigado, doutor Natan. Fernanda que não tem tempo de plantar, de extrair um óleo, ela quer praticidade. Então, que bom que ela recebe o óleo na casa dela, Sim. né? Custeado pelo SUS, porque ela tem uma ação. Então, isso é praticidade. O Estado não tem direito de decidir se uma planta deve ou não existir. Não é da competência dele. Não. Não é. Com certeza. Não é, não é. Dai, entendeu? Um beijão, a gente se vê dia 1º, né? Depois a gente se vê de novo no evento. Tá? Obrigado mais uma vez desse seu tempo aí. A Kátia, ó, o pessoal da veterinária presente. Gente, também precisamos falar sobre isso, né? Precisamos, os bichinhos muito. Ainda estão ali, entendeu? Porque é uma sacanagem o que fazem com os veterinários. Só porque eles não estão no guarda-chuva da Anvisa, estão no do Ministério da Agricultura, sofrem esse tipo de, para mim, é preconceito. Tiveram farmacologia igual eu. A gente tem que fazer uma com veterinário, porque é algo que também precisa sair desse limbo, gente. Os bichinhos também precisam ter qualidade de vida, né? Tantas famílias hoje já têm o bichinho como algo que faz parte da família. São animais sencientes. No nosso evento, nós temos uma mesa, uma aula sobre o uso de canabinoides na veterinária. Tu sabe que, ó, a doutora Kátia, a minha cachorrinha, eu tinha uma Beagle, e ela teve um tumor neurológico. E ela usou, mas usou de uma maneira sem autorização da Anvisa. Eu consegui a autorização do mapa, mas não consegui a autorização da Anvisa, mas claro que ela usou. E ela já tinha perdido a marcha, ela já estava sem equilíbrio, estava tomando GABA e Predsim de 4 em 4 horas. Ficou só com um Revive de bonitinha por 8 meses. Depois eu precisei fazer eutanásia porque o tumor acabou fechando a traqueia, ela parou de respirar. Mas ela participou de uma aula do pessoal de veterinária lá em 2016. Poxa, que bacana! Foi. Deu sua contribuição. Foi. Eric Amazonas fez uma aula com os vídeos dela mostrando tudo isso. A doutora Kátia está perguntando quem é que vai estar na mesa de veterinários. Então, eu não posso falar porque eu não sei se confirmou ainda, tá? Um dos nomes era o Eric Amazonas. Tá? Mas, entendeu? Mas eu não sei a certo quem são, mas eu prometo que terça-feira da semana que vem eu já venho com essa informação. Já. O Eric já deu uma live aqui com a gente, que assim, foi o primeiro veterinário a ter uma disciplina de endocannabinologia numa universidade federal, como ele tem em Santa Catarina, né? Então ele veio contar essa experiência pra gente, né? Então, ele que me falou que sistema endocannabinoide não é somente os mamíferos que tem, que são os vertebrados que tem. Né? Então, assim, não é só o cachorrinho, é o papagaiozinho, entendeu? Doutora Kátia atende equinos. Então, depois eu precisava conversar com ela, que eu tenho uma teoria sobre THC antispasmódico e cólica em animais de grande porte. Tá? Depois eu preciso conversar com ela, porque eu tenho algumas perguntas que eu gostaria que ela me contasse. Ela disse que agora tem 4 mestrandos lá falando sobre isso, ó. Então, acabando vamos entrar em contato com ela, depois você me passa, tá bom? Daí, gente, obrigada. Um beijo grande. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.